Boa noite. Oi, Geisa. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Tá dando para me ouvir bem? Como é que tá o som? Tá ok? Boa noite. Oi, Geisa. Aqui tá ok. Vou te adicionar ainda, Geisa. Boa noite, Márcio. Boa noite, Carla. Bem-vindos a todos que estão participando, chegando para o nosso bate-papo. Estou adicionando a Geisa. Bem-vinda, Geisa. Boa noite. Oi, boa noite. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre ansiedade e alimentação em tempos de pandemia. E a nossa convidada, que topou estar aqui presente hoje batendo um papo, é a Geisa. Ela é a minha nutricionista e hoje eu vou dividir a minha nutricionista com vocês, tá? A Geisa é mestre em Ciências da Saúde e é nutricionista clínica, né? Isso. Bem-vindos a todos que estão chegando. Bem-vinda principalmente, Geisa. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Que bom que foi. E aí, Geisa, se apresente para nós, fale um pouquinho de você. Bom, eu sou nutricionista já há 11 anos. Meu Deus do céu, já tem 11 anos que eu formei, que eu trabalho com nutrição. Eu formei, comecei a trabalhar em Belo Horizonte, atender em Belo Horizonte. E tem 4 anos que eu estou aqui em Pouso Alegre, que eu voltei para Pouso Alegre. E sempre trabalhando na área da nutrição clínica, trabalhando com paciente, querendo emagrecer, querendo engordar, querendo melhorar a qualidade de vida. Muito bom. A Glei, que se eu não me engano é a sua paciente, está desejando boa noite aí. Boa noite. Ai, ela é uma fofa, uma graça. Meus pacientes todos, eu não tenho como falar esse é mais, são todos, eu adoro meus pacientes. Sim, ela se manifestou bastante nas redes sociais, feliz de estar participando aqui. Então, como eu disse, hoje nós vamos conversar então um pouquinho sobre ansiedade e alimentação em tempos de pandemia. Geisa, como que foi para você no momento que começou a pandemia? O que que você sentiu lá, né, clinicando? Qual que foi o movimento? Vamos pegar lá do começo e vir caminhando até agora, né? Que muita coisa já passou. Mas como que foi esse Já. início, nessa isolamento? Bom, isolamento, né? Os primeiros, acho que 15 ou 20 dias, fechou tudo total. E é assim, acho que foi numa quarta ou quinta-feira, eu até tinha pacientes marcados, então cancelou todo mundo e o pessoal fica doido, né, quando acontece isso. Nossa, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai continuar acompanhamento? E muita gente buscando iniciar acompanhamento pensando na questão de imunidade, né? E, Geis, o que que funciona para melhorar a imunidade, querendo aumentar a imunidade? E a gente sabe que isso, assim, foco ali na imunidade, isso não adianta, né? Isso advém de 3 meses, pelo menos, a gente mantendo uma alimentação. Não tem um shot mágico que vai fazer a gente ganhar imunidade, a gente tá melhor protegida do vírus, enfim, muita gente buscou esse lado, eu quero me proteger, então me indique um shot de imunidade. Isso não existe, né? Aí depois, conforme o tempo foi passando, começaram a surgir, olha, eu ganhei 5 quilos, olha, eu ganhei 7 quilos, o que que a gente vai fazer? Por que que tá acontecendo? Eu tô muito ansiosa, eu tô descontando na comida, vamos retornar. Aí foi vindo a questão, assim, que agora, o que eu vejo mais no consultório é isso, porque agora as pessoas estão um pouco mais calmas, né, em relação à pandemia, eu acho que cai a ficha, né, e aí todo mundo agora buscando que
descontou esse período de março para cá, ou na comida, ou no doce, descontou em alguma coisa e teve um ganho de peso ou uma perda de peso significativa. E a gente está dando um jeito, né? Sim, sim. É interessante que aquele movimento de parou tudo, fechou tudo, e aí eu percebi uma busca, né, de uma compra desenfreada de comida, porque não se sabia, é tudo muito novo, não sabemos quanto tempo vamos ficar em casa. E aí, e até relatos de pacientes de começar a compensar na alimentação. Ah, então já que eu estou em casa, eu estou à toa, eu vou comer. Ah, já que eu estou ansioso, eu vou comer. Agora eu estou triste, eu vou comer, né? E aí eu percebi um movimento muito grande nesse sentido em relatos deles, né? Não sei se isso chegou para você. Até na questão do cozinhar, né? Porque muita gente falava assim, ah, não dá tempo, ah, eu não consigo conciliar ali na minha rotina o ir para a cozinha, o fazer a minha refeição. E aí muita gente, como estava em casa, resolveu começar a cozinhar. Eu tive muitos pacientes que pediram, me manda receita, aí você manda receita. Ah, mas não tem um doce, mas não tem uma coisinha mais gostosa, né? Que eles gostam de chamar de gostoso. As pessoas cozinhando mais. Aí agora eu percebo que continuam cozinhando mais, mas buscando, assim, uma melhor qualidade de vida. Passou um pouco aquele turbilhão de emoção que estava muita gente descontando realmente no doce, né? Sim. O doce acaba que o açúcar tem um efeito, até por pesquisas, igual a cocaína no No cérebro. cérebro, é verdade. E um vício em É um algo que vício. tem um efeito Saiu aí. até uma pesquisa, eu vi no jornal, não lembro de qual fonte que saiu essa pesquisa, que do início da pandemia até agora aumentou muito a venda, né, de leite condensado e creme de leite. Então foi um boom de leite condensado e creme de todo mundo fazendo doces, pães, brigadeiros, várias receitas doces. É que acaba que tem um efeito calmante Calmante. imediato, né? Mas não É, duradouro e tem um efeito negativo a longo prazo, tudo isso, né? E aí é onde a gente justamente. buscar outras formas de estar aliviando, né, essa tensão, essa ansiedade mais saudavelmente, né? E não descarregando do doce todo dia. É porque teve, além do comer, né, muita gente parou de fazer atividade física, porque não tinha como, né? Você não vai fazer uma caminhada, você não vai para academia, você para tudo. Então, assim, isso piorou também muito, né? Então só ficou ali, o em casa tinha a cozinha, vamos cozinhar e comer. Sim, sim. Mas a Ninguém interação familiar, né, que a gente tem muito de vai reunir família, comida, come, né? come, come. Mas a gente eu trabalho muito na clínica com relação ao comer com atenção plena. Pra gente observar o que está comendo, né? Porque muitas vezes a gente come por comer. Às vezes você come um doce, você come chocolate, porque tá ali, vou comer. E não por estar com vontade, né? A gente conseguir perceber, olha, eu realmente quero comer, ou eu tô comendo só porque tá na geladeira, não tenho nada para fazer, eu vou comer. Sim. Eu Muita tenho, gente que come na frente da televisão, né? Que não presta atenção, não... e vai indo, e vai indo. vai no piloto automático, né? É, Uma das orientações aqui no consultório, que eu costumo trabalhar com pacientes com compulsão alimentar, é realmente em cada refeição montar a mesa. Ah, então eu vou comer o meu lanchinho da tarde, mesmo que ele seja uma banana. Arruma a mesa, pega a banana, olha para a banana, descasque a banana, saboreie a banana. E nesse momento, sem um celular do lado, sem uma TV do lado, né? Sentindo o sabor. E aí a gente entra na questão que deve aparecer muito aí no seu consultório também, a fome emocional e a fome fisiológica, né? é. Eu costumo falar para paciente assim, a fome de verdade, que é a fisiológica, a gente come qualquer coisa. Agora, quando você fala assim, nossa, eu tô com fome, vontade de comer um x-tudo, isso não é fome. Isso é vontade de comer. Quando você tem o que você quer comer, não é fome. Aí é melhor você dar uma sentada, toma uma água. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, a hora que você achar que você tá com fome senta, toma uma água.
ou pega castanhas, ou pega uma fruta, pega alguma coisa que você vá ficar saciado e que não precisa necessariamente ser o x-tudo, seu doce, ser qualquer outra coisa. Que aí, quando você tiver fome de verdade, você come arroz, feijão, salada, bife, você come tudo. E realmente é a fome fisiológica, né? E não a fome emocional. É. Mas aí, puxando um pouco para... o Márcio quer saber mais sobre atenção plena na alimentação, Geisa. É justamente isso. Como você dá as dicas aí, a gente dá lá no consultório. Você faz a mesa, você põe no seu prato, você observa a quantidade que você está colocando, porque muitas vezes o povo coloca assim no prato para o rumo, né? Como dizem, colocar a sua quantidade no prato, mastigar bem, porque muita gente põe a comida na boca, 2 mastigadinhas, engoliu, pronto. As pessoas hoje em dia querem muito rápido. Não, porque daqui a pouco eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E vai passando. Então vai sentar. Não precisa nem... eu almoço no trabalho, eu não tenho lugar. Um cantinho ali que você consiga para você fazer a sua refeição. Cada colherada, cada garfada que você coloca na boca, você sentir a textura, você sentir o sabor do que você está comendo, você mastigar. Muita gente demora 2, 3 minutos para almoçar. O ideal seria que pelo menos uns 15 minutos para a gente conseguir almoçar, conseguir fazer uma refeição que seja rápida, isso sendo rápido, mas saboreando a comida, mastigando, vendo... porque tem a questão também, quando a gente fala da alimentação, da memória afetiva que aquele alimento te traz, né? Então, assim, uma abóbora que a minha avó fazia, um bife que minha mãe fazia. Então, tentar a hora que você está comendo as memórias afetivas que aquele alimento te traz. E não ficar só nas memórias afetivas dos doces, mas dos alimentos, das refeições todas que a gente faz em família. Sim, com certeza. E aí entra casos dois, né? De estar literalmente focado no que você está alimentando. E ao mesmo tempo isso vai mandando sinais para o seu cérebro de olha, estou me alimentando, estou caminhando para saciar. E não você não prestar atenção nessa refeição, se entupir, e aí só para quando o negócio já está estufado. Você já está cheio. Sim. Falando na atenção plena, eu fiz um curso que tem um exercício que é muito interessante, que eu trabalho com compulsão alimentar também, a gente faz esse exercício no consultório. Você pegar, eu uso uva passa, né? Pegar algum alimento pequenininho que a gente consiga quantificar. 3 uvas passas e colocar na mão do paciente. A primeira ele come, você vai perguntar para ele do sabor, da textura, nada disso ele vai saber te falar nada. Aí você pede para o paciente fechar o olho e colocar aquela uva passa na boca e você vai guiando como ele vai comer aquela uva passa. Deixa essa uva passa na língua, vai chupando, sentindo o sabor, é doce. O que esse alimento tá te provocando? Você gosta do sabor, você não gosta? Você tá achando doce, você tá achando sem gosto? Então, demorar uns 5 minutos com essa uva passa, depois disso a pessoa fala, nossa, realmente, eu nunca comi nada desse jeito. Eu sempre como, pronto, acabou e foi. Engole, né? Literalmente. Engole. Vai no piloto automático e já era. E aí a gente entrando na questão da ansiedade, né? As pessoas têm muita dúvida em relação... Todo mundo fala, eu tenho ansiedade. Sim, ansiedade todo mundo tem. Só que tem aquela ansiedade que é saudável, é a que nos motiva para algo ou nos protege de algo. E existe aquela ansiedade que está em excesso. E muitas vezes a gente... é tão ansioso 24 horas por dia que o cérebro já não sabe mais até que ponto essa dosagem está natural ou já passou do limite e ele começa a entender como natural. E muitas vezes nesse desespero, nessa ânsia, nesse excesso de ansiedade é onde as pessoas acabam buscando essa alimentação no piloto automático também, né? E aí não percebe essa saciedade, não percebe essa fome, não se olha, não se percebe, né, como que está se sentindo. E aí é onde acaba tendo os episódios de compulsão alimentar, né, para tentar às vezes aliviar algo que está incomodando, não tem consciência e aí acaba comendo. Ou ao mesmo tempo usa a alimentação como uma compensação. Então, hoje eu trabalhei muito, eu tô bem cansada, então eu mereço comer bem. Então eu vou matar a minha vontade de comer tudo que eu quero comer.
né? Não sei se Eu você ouço sempre muito percebe isso. isso. Só que aí Muito. começa Não, a essa aparecer todo semana. dia, né? Porque essa semana, assim, na segunda, meu chefe, não, mas então eu mereço. Na terça eu trabalhei demais, cheguei em casa cansado, não ia pra cozinha, eu mereço pedir uma pizza. E aí você vai, a semana inteira vai assim. E a gente tem, falando da ansiedade, né, a gente tem alimentos, pensando na questão fisiológica, né, que ajudam a diminuir essa ansiedade, né? Que são alimentos que têm um aminoácido que chama triptofano, que ele realmente diminui a ansiedade pensando lá na produção de serotonina. Mas a gente tem que ver se essa ansiedade realmente ela vem só do... é um processo fisiológico, ou eu tô assim o tempo todo buscando, querendo só o amanhã, o amanhã, o amanhã, ou se não é só uma compulsão realmente por conta dessa ansiedade, eu quero comer, 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 e vai indo por conta da ansiedade. Falando dos alimentos, eu sempre coloco para o paciente que fala assim, mas vamos suplementar. O paciente adora tomar, né, os extratos secos manipulados. Eu falo, vamos, mas a gente consegue a base dos alimentos. Então, o que você acha da gente colocar uma banana com aveia? 2 alimentos, excelente fonte de triptofano. Vamos botar um kiwi, por exemplo, excelente fonte de triptofano, castanhas em geral. Tudo isso ajuda a gente a aumentar o nosso. Tem o triptofano, né? Ajuda a gente a aumentar a nossa produção de serotonina e, consequentemente, a gente ficar mais tranquilo, sentir uma sensação de saciedade ou uma calma, né? Mas aí também a gente esbarra num problema que é assim, como todo mundo, é para hoje, né? Então, assim, eu comi hoje e eu quero ver o efeito disso hoje. A gente sabe que isso não funciona, né? Não existe. Se Não. fosse assim, a nossa profissão, tanto a minha quanto a sua, seria assim, ó, prático. Do dia para a noite, todo mundo estaria 100%. Sim, e não é assim. É um exercício de estar sempre ali fazendo, virar um hábito, virar uma rotina, que aí daqui a um tempo, passou um mês e fala, nossa, realmente, eu percebi que minha ansiedade diminuiu. Tem razão, né? O difícil é virar o hábito, é virar hábito. E demora para virar hábito, né? Mudar não é fácil. Sair daquela rotina habitual tem que ter todo um movimento para estar transformando isso em um novo hábito. Não é fácil. E o que eu sempre falo, não queira fazer tudo de uma vez. Geralmente, quando sai do consultório, a gente dá várias orientações. E eu sempre falo, não queira fazer tudo do dia para a noite, porque você vai se cobrar muito e vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu não dou conta. Então, eu quero beber 2 litros de água no dia, eu quero fazer atividade física, começar tudo de uma vez. Eu quero mudar minha alimentação 100%, fazer 5 refeições, comer tudo que está na dieta, eu vou fazer 100%. Não existe 100%. A mudança de hábito, ela é aos poucos. Por isso que eu falo, paciente que chega para mim e fala assim, eu quero perder 10 quilos em um mês. Não vai perder. Porque a gente não muda hábito num mês. A gente precisa de tempo, né? Até porque a gente não ganhou 10 quilos em um mês. A gente demora para ganhar esses 10 quilos. Então, é essa conscientização que acaba esbarrando até um pouco na sua profissão, né? Da gente estar conversando, tá sempre conversando de que não queira do dia para a noite. Do dia para a noite a gente não muda e a gente se cobra mais ainda. Não, porque eu tenho que fazer isso. Porque aí a gente não está reeducando, né? A gente está se cobrando mais ainda. Sim, e aí gera outros processos, né? De cobrança, de comer em excesso e depois se punir porque comeu em excesso e saiu da proposta, né? De uma refeição adequada. Então, a psicologia com a nutrição é um casamento essencial e necessário, né? Eu acho que os efeitos são muito mais a longo prazo, muito mais benéficos quando a gente casa as duas profissões, né, no acompanhamento do paciente. Então, e a questão do planejamento, né, Geis? Eu vejo muito a pessoa tem essa necessidade de estar melhorando a alimentação, mas nessa vida corrida, nessa loucura de trabalhar, não tem um planejamento. E aí come o que tiver pela frente, fica horas sem comer, e aí depois quer comer o que não comeu o dia todo. É o que eu sempre falo. O ideal, né, seria que a gente conseguisse todos os dias organizar a nossa alimentação.
vou fazer minha marmitinha para levar para o trabalho do almoço, do lanche, enfim. Às vezes isso não dá, é correria. A gente sabe que a vida é corrida, tem filho, tem marido, tem trabalho, tem tudo, tem casa. Então, o que eu costumo falar? Para não ficar se cobrando tanto, vamos pegar um dia do final de semana, pega ali o domingo. Eu geralmente aqui em casa faço no domingo. Cozinha alguns legumes, deixa uma carne moída, um frango desfiado já congelado, deixa alguns coringas já no seu congelador, para a hora que você chega do trabalho à noite cansado, por exemplo, você não fala assim, vou pedir uma pizza. Eu tenho esses legumes que eu cozinhei, tá congelado, eu tiro enquanto eu vou tomar banho, vou ver outra coisa. A gente tá sempre ali com alguma coisinha saudável. E tira o final de semana, um dia do final de semana que seja, para fazer, eu levo castanha, vou fazer meus saquinhos com castanha, vou deixar já no trabalho. Porque aí são pequenas mudanças que a gente vai fazendo, que a gente percebe, nossa, eu consegui me alimentar melhor, nossa, eu estou me sentindo mais bem disposto. Porque o grande problema é que a gente vai se alimentando mal sempre, a gente vai lá na disposição. Quando a gente tá com aquela alimentação horrorosa, você chega em casa exausta, você só quer saber de dormir, aí nada funciona. Então, buscar pequenos hábitos. Eu falo assim, essa semana o meu objetivo vai ser água. Nessa semana eu vou me policiar na minha garrafinha d'água. Vou estar levando sempre a minha garrafinha d'água. Hoje eu esqueci minha garrafinha d'água. Não tem problema. Muita gente fala, eu esqueci hoje, já pus tudo a perder. Lógico que não, gente. Esqueceu hoje? Amanhã a gente volta. A gente sempre pode retomar e a gente nunca vai voltar lá do zero. Porque a gente já aprendeu muita coisa, né? Sim. Eu tô horrível de vista, preciso atualizar meu mas a Clay, ela tá assim, o que acontece comigo é isso. Muitas vezes passo mal no fim da tarde por não ter tempo suficiente para comer no trabalho. É horrível. O dela eu lembro. Ela trabalha num local que é muito cobrada, se tiver ainda no mesmo local. Então, assim, não tem muito tempo, são 10 minutinhos de lanche, e aí é complicado. Come besteirinha, no caso dela é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem algumas intolerâncias alimentares. Então, assim, não pode ser, eu vou ali e compro qualquer coisa. Tem que ser mais planejado ainda o dela. Então, eu não posso ir ali comprar um pão de queijo, porque no caso dela ela tem intolerância. Então, peraí, eu tenho que trazer de casa. Mas deu tempo de eu trazer de casa? Eu trouxe de casa. Deu tempo de eu comer? Porque às vezes, no meu intervalo, meu chefe pediu para fazer outra coisa. Então, assim, muitas das vezes, até a gente tem que falar assim, olha, eu vejo para você, mas antes eu preciso comer isso aqui rapidinho, senão eu vou passar mal. A gente se coloca muito em segundo lugar, né? Em segundo plano. Não, peraí, deixa eu resolver para ele. E aí é só parte. Você que resolve. Limites, né? Aquele limite de até onde eu posso ir, até onde o outro precisa esperar o meu momento, né? Isso é fundamental. Até porque o maior prejudicado depois sou eu mesmo, porque não fiz o que deveria ter feito. Que é o que acontece com ela. E aí a questão da alimentação não é só a questão de ficar imposto, mais prostrado. Tem uma saúde por trás aí também, não está alimentando adequadamente. E aí é só pão, bolacha, carboidrato em cima e nada de que você vai falar muito melhor do que eu. Também a longo prazo dá um efeito, né, complicado. E aí o que acontece? Sempre os carboidratos, principalmente os simples, que é o pãozinho branco, bolachinha, essas coisas, é o mais fácil, né? Então a gente está sempre colocando isso ali no lanche, só isso, né? A gente não pensa num pão com um frango, por exemplo. A gente não pensa numa bolachinha com requeijão, é só o carboidrato. E aí, longo prazo, que é o que acontece muito, o pessoal que está sempre no carboidrato, é a gente lá na frente ter uma certa resistência à insulina, que pode levar a um diabetes. Então, você pega muito paciente que está com a glicemia normal, ok, perfeito, aí a hora que você vai dosar a insulina está alta. Então, já predispondo a um diabetes, é o que os médicos chamam de pré-diabetes. Então, isso acarreta na sua saúde. Porque imagina, você depender de um medicamento a vida inteira. Por um hábito que, se você mudar lá atrás, talvez não ocorra lá na frente. Então, vale a pena a gente pensar e tentar readequar, reeducar a alimentação. Sim, a questão do planejamento, às vezes, é acordar talvez uma hora mais cedo e organizar a marmitinha,
né? Eu aqui, que estou nesse processo todo, você mais do que ninguém, eu estou com orgulho, gente. Ai, que belezinha, gente. Então, o final de semana, sim, é aquele momento de parar e já deixar preparada aquela proteína básica que vai ser utilizada durante a semana. Ir até o supermercado, comprar frutas, né? E ver aquelas que precisam talvez ser descascadas, higienizadas e que dá para já deixar no jeito para comer nos lanches. Então, são coisinhas Justamente. simples e que às vezes dá um diferencial durante a semana para não partir para aquilo que é mais fácil, mais imediato e que a longo prazo não vai dar um efeito muito saudável, né, para o nosso corpo. Então, E você sabe que é difícil até para, por exemplo, eu voltei a atender agora, né? Essa semana foi a minha primeira semana que eu voltei da licença. Então, assim, eu vi que foi péssimo. Porque eu levei lanche, mas eu não comi, porque sabe quando vai passando? E é justamente isso. Eu perdi o hábito, né? Como eu não estava indo atender, eu estava em casa, tinha mudado totalmente a rotina. Quando eu fui, eu falei, gente, meus negócios ficaram tudo aqui e eu não ficou, não nem foi. Então, você tem que realmente readequar a sua rotina. Sempre que ela muda, eu tenho algumas pacientes que falam assim, ah, minha rotina vai mudar, eu preciso passar em você de novo, porque eu não consigo organizar minha rotina. O que eu levo? O que eu como? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, ah, não tem geladeira no meu local de trabalho. O que eu faço? Levo uma fruta que não precisa de geladeira. Ah, não vou levar iogurte, mas eu posso levar uma castanha. Então, assim, readequar, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade em saber como é que eu vou adequar, sendo que eu não vou nem tentar porque é difícil, meu local de trabalho não tem nada. Sempre dá um jeito, a gente sempre consegue. sim, é um efeito necessário a longo prazo, né, da nossa saúde. A questão da resistência à insulina que você trouxe, que é algo importante, que tem sido bem frequente, eu tenho visto muito, né, é uma coisa bem real, de uma vida Então, inteira, né, o pode dizer. problema da resistência à insulina é que assim, eu chega muito. Eu tenho até algumas pacientes que descobriram lá no consultório. É que o médico sempre está dosando só a glicemia, né? E quando a glicemia tá bonitinha. Mas eu já posso estar com uma resistência à insulina, que é o que vai lá na frente me refletir no diabetes. Então, principalmente quem tem o hábito do muito carboidrato e a resistência à insulina, o que a gente tem de sintomas, falando em sintomas que a gente possa ver no corpo, para falar assim, acender uma luzinha amarela e falar, não, peraí, eu acho que eu preciso mudar. Por exemplo, eu estou tentando emagrecer, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade imensa de perder peso. Pode ser uma resistência à insulina. Eu tenho ovário policístico, provavelmente eu tenho uma resistência à insulina. Então, não é só a questão do comer carboidrato, são outros sintomas agregados que tem umas manchinhas na pele que parecem umas verruguinhas que aparecem, sintoma de resistência à insulina. Então, vale a pena a gente nos observarmos, né, para ver se, nossa, peraí, eu tenho isso acontece comigo, deixa eu me cuidar. Né? As verruguinhas para mim é novidade, essa eu não conhecia, eu não sabia das verruguinhas. Umas verruguinhas e tem até aquelas, sabe aquelas manchas no pescoço? Muita gente tem, que fica como se fosse uma listra, assim. Isso é sintoma de resistência à insulina. Então, é alguém que ainda não chegou até a diabetes, mas já tem É, alguns sintomas antes. Ó. já tem. Porque assim, quando a gente consome muito carboidrato, o que acontece? O nosso pâncreas ele vai secretar a quantidade de insulina que precisa para digerir esse carboidrato que a gente comeu. Quando a gente come muito carboidrato, o pâncreas vai liberando muita insulina. E esse carboidrato, para entrar dentro da célula, essa insulina se liga a um receptor na superfície da célula para poder passar o carboidrato. Então, quanto mais eu produzo insulina, mais eu vou lesando esse receptor, porque eu tenho muita quantidade de insulina. Então, é isso que causa a resistência à insulina. A gente vai lesionando esse receptor de insulina. Quando esse receptor já está bem lesionado, que não passa direito esse carboidrato para dentro da célula, é o que a gente tem a diabetes. Que aí a glicemia vai estar alterada, porque aí no sangue, realmente, nossa, tem muito carboidrato, a glicemia está alta. Quando estava só a insulina muito alta, eu podia ter tratado, sem Agora, medicamento. agora já é outra situação a partir do momento que virou diabetes.
E pensando em alimentação, que já fugiu totalmente da ansiedade, mas até que está relacionado, a gente tem, por exemplo, alguns nutrientes que ajudam a gente a melhorar essa resistência à insulina. O cromo, que todo mundo aí fala que é para diminuir a vontade de comer doce, ele tem essa função de diminuir a nossa resistência à insulina, o ácido lipóico. Então, são micronutrientes que ajudam a diminuir a resistência à insulina. Onde é que eu vou arrumar cromo? Um chocolate meio amargo. Então, tem alimentos que a gente colocando ali na dieta, a gente vai ajudar a estar tratando essa resistência à insulina, mas só o alimento não adianta. Tem que vir aliado a uma alimentação balanceada e a prática de atividade física. Sim. E isso não foge, né, da ansiedade, porque uma coisa está conectada à outra, não adianta. A outra. Não tem como fugir. Não tem. Para tudo. É alimentação, atividade. Se a gente for parar para pensar, a maior parte das doenças que a gente tem hoje são preveníveis, né, com uma alimentação balanceada e atividade física. Sim, não tem muito para onde fugir. A gente vem numa evolução, né? Então, se for ver os tempos antigos, os primórdios, a gente se movimentava muito, né? Não tinha carro, então a gente foi tendo muitas facilidades tecnológicas hoje e paramos de movimentar. A alimentação hoje é muito mais processada e tudo isso também gera um efeito na nossa ansiedade, né? Tudo muito ultraprocessado, né? Sim. E até as crianças hoje em dia, quando você vai conversar com elas, tem uns que se espantam. Nossa, mas o ovo sai da galinha. Nossa, o leite sai da vaca. O leite. E quando a gente era, pelo menos da minha infância, o acesso a isso era mais comum, né? De ver tirar o leite, de colher. E eu acho que na nossa época não tinha tanto essa facilidade, né? Do tudo congelado, do tudo processado. Hoje as gôndolas de supermercados é tudo extremamente processado. Se você pegar, muita gente fala, eu adoro aqueles biscoitos creme cracker. Você pegar aquilo lá, ler o rótulo, juntar aquela lista de ingredientes, você não faz o biscoito. Porque é muito processo químico assim, em cima de processo químico. E tem gente que vai dar isso para criança. Você falou da criançada, vou dar só uma bolachinha. Sim. Complicado. E aí já é um alimento ultraprocessado ao invés de algo mais saudável, mais natural. Dá um pão francês, pelo menos a gente sabe como é que é feito. Realmente. Pão francês ainda é mais processo bem mais simples e menos. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Estão todos quietinhos, sintam-se à vontade para perguntar. Né? Que às vezes tem alguma dúvida, agora é o momento de estar perguntando, né? Não vale perguntar como é que eu emagreço 10 quilos no mês, hein? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem algo que você gostaria de compartilhar em especial hoje com a gente, que você acha importante estar contribuindo, que passou pela sua cabeça quando estava pensando sobre a live? Com relação à ansiedade, gente, não fica tomando remédio que você vê, minha amiga tomou isso, minha amiga comprou do fulano de tal e fez bem para ela. Vamos sempre estar buscando o máximo a individualização. Eu falo que faz bem para um, não faz bem para todos, ainda mais com relação à medicação, né? Porque a gente veio nessa onda de ansiedade com a pandemia e muita gente vem buscando realmente os remédios para estar ajudando a tratar ou a melhorar. Eu não sou contra usar remédio, mas vamos cada um buscar o seu médico, a sua receita, se individualizar. Porque você pega, aí chega um paciente extremamente complicado, com crises de compulsão, extremamente ansioso. Mas eu tomei o remedinho que fulano mandou e para ela foi ótimo e para mim não fez efeito. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante, não pegar a receita do outro. Até com dieta, né? O povo fala assim, nossa, mas como você emagreceu, me passa a sua dieta. Não é assim que funciona, gente. É tudo calculado. Sim, cada um é único, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo, né? Justamente. A Ritinha tá rindo da gente. Eu tô vendo, ela tá rindo porque ela tá sumida, né, Rita? Sumidíssima na pandemia. Tá explicado.
Faz... Me abandonou na pandemia. Eu quero ver quando ela voltar. A gente vai muito nesse movimento dentro do que você trouxe, da questão de querer resultados imediatos e achar que aquilo que foi bom para aquela pessoa talvez possa ser bom para mim, mas tem todo um componente orgânico, individual de cada um, questões emocionais, questões de saúde, e que cada um é único. Por isso que o plano alimentar que você vai fazer é único, assim como a terapia aqui em sessão é exclusiva É para única. aquele paciente. Então não tem como colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que é uma forma. A Ritinha falou que volta logo, que precisa de você. A Ritinha é uma graça, ela perdeu tanto peso. E justamente a partir do momento. A Rita é um caso assim, excelente que eu tenho no consultório. Por quê? Porque ela foi muito cobrada por outros colegas nutricionistas e eu nunca cobrei a Rita. Sempre ela chegava, quando ela perdia peso, parabéns, quando ela não perdia, a gente vai melhorar, e a gente vai melhorar. E a Rita perdeu bastante, a Rita mudou tanto, faz atividade física, faz uma alimentação super balanceada. E eu acho que é bem. A gente esbarrou numa questão que até você poderia ajudar ela, porque ela era tanta cobrança que ela ficava assim: se eu não perder isso, vai me xingar, se eu não perder, eu preciso, que aquilo fazia mal para ela. A hora que ficou leve, que ficou tranquilo, ela foi uma belezinha. Quem sabe agora, né? Quem sabe, né? E volta, né? Realmente. Sim, eu acho que a questão da autocobrança já pesa, mais a cobrança exterior, né? Existe muitos tabus aí, muito assunto que a gente poderia, inclusive, estar falando, mas que se entrar agora a gente não sai hoje. É. Né, relacionada a toda essa questão de sociedade, de cobrança de corpo perfeito, e tem muita coisa envolvida individualmente cada um. Muitas vezes tem pessoas gordinhas que são cobradas, exigidas, e ninguém sabe o que está ali por trás, que está desencadeando esse sobrepeso, né? Aqueles tabus todos de estar gordinho é porque é relaxado, preguiçoso, e não é isso, né? Tem Justamente. muita Eu coisa acho que dentro. esse é até um ponto que eu tenho pacientes que se identificam, porque eu não sou magra, nunca fui magra na minha vida, desde pequena. E eu já esbarrei muito nisso. Hoje eu sou muito bem resolvida, mas quando eu comecei na profissão, tinha muita gente que olhava e falava assim: nossa, mas você é nutricionista? Você não está no seu peso ideal. Como é que você é nutricionista? Então, assim, às vezes a pessoa olha só o seu corpo, mas não sabe se a sua saúde está boa. Se você não quer ser aquela magrinha, magrela, que todo mundo acha lindo e maravilhoso, porque tem essa questão. Eu sempre falo para o paciente: você quer pesar quanto? Quanto para você tá bom? Eu não sei quanto você olha no espelho e fala assim: não, eu tô bem assim. Se você tem um excesso de peso, você está saudável e você olha no espelho e se gosta, tá perfeito. Eu acho que a gente precisa se gostar mais. Sim. E a Isso é uma questão coisa que eu aprendi ao longo dos anos, se gostar mais, porque cobrança a gente sempre vai ter mesmo. Nem ligo. Mas eu acho que os pacientes eles se sentem acolhidos por talvez eu ter essa dificuldade, porque eu faço atividade física, eu como, mas nunca fui magra. Então eu não cobro o paciente de, olha, você não perdeu 1 quilo essa semana. Então eu acho que aí flui melhor. sim, sim. E quantos magros que às vezes estão questionando o gordinho, mas a hora que você pega um exame de sangue, Tá. o gordinho tá melhor do que o magrinho. Então tem Olha o muita Marcelo coisa. ali dando um tchauzinho, cuidando do baby lá. Hum, muito bem, tá paternando, isso é importante. É, Isso é importante. tá Sim, adorando. essa fase, a Geisa tá de nenenzinho, para quem não sabe, por isso que ela ficou esse tempinho aí sem atender, mas retornou há pouco tempo. E, inclusive, seu bebezinho tá pequenininho, né? Você voltou com 2 meses. 2 meses. 2 meses. Oh, meu Deus. Mulher de fibra. Mulher de fibra. Ah, mas vai. A gente dá um jeito, né? Sim, sim. Vamos nos adaptando, né? Tendo rede de apoio, tendo como se organizar para isso, né? Principalmente quem é autônomo, tem que
Tem que dar um jeito. Não tem jeito. Ah, mas tem o marido, tem a mãe, tem a sogra, tem todo mundo para ajudar. Ajudar e corujar, né? Corujar bastante. É, também. Pessoal, nós vamos começar a caminhar agora para o final da nossa live. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, aproveita. Senão, nós já vamos começar a encerrar, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então, tem um período máximo aí de... Olha essa Ananda entrando aí. É outra, tá? Com um bebezinho novinho também. Ah, então temos mais uma mãe fresquinha aqui. Uma mãe fresquinha, uma nutricionista também. Ah, nutricionista também, Ananda. Ela fez mestrado comigo, a gente estudou junto. Estudou, morou. Essa é a amiga da vida. É a irmã que eu não tive. A Evelyn Machado está dizendo, Pedro Henrique, coisa mais linda. É o meu pequenininho. Pedro Henrique. A Evelyn também é uma fofa, uma paciente. Gente, eu gosto. Meus pacientes são todos uns amores. Sim, a gente tem o maior xodó com os pacientes da gente. Tem. É muito gostoso. Tá certo, Geisa. Muito obrigada por este momento de bate-papo, de contribuir conosco, né, com sua experiência. Muito feliz mesmo de ter participado, de você ter aceitado o convite. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Ananda, o Miguel não deixou, eu te entendo perfeitamente, porque quase que o Pedro não deixa eu entrar, que ele está numa crise de cólica hoje, que o pai está lá com ele acalmando. Tadinho. E já está encerrando, Pedro, ela já vai corujar você, cuidar da coliquinha, né? Ai, meu Deus. Até a nossa agenda para poder cruzar, para fazer essa live hoje, a gente teve que dar uma rebolada. Mas deu certo, graças a Deus. Deu certo. E deixar aberto, né, para os seus pacientes, quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem por aqui, se você quiser passar meu WhatsApp, pode perguntar que a gente responde. Sim, estamos à disposição. Estamos à disposição. Marcelo está te avisando que o Pedrinho está bem. Então tá tranquilo. Então, mais uma vez, Geisa, obrigada. Obrigada a todos que participaram, que interagiram com a gente, que estiveram aqui conosco, conversando, assistindo, participando da live. Foi muito bom. Fica com Deus, Geisa. Com Deus. Boa noite. Até semana que vem. Até, se Deus quiser. Ótimo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.